Olá, meus irmãos e amigos. Nós estamos agora nesse 10º e penúltimo estudo sobre a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Se Deus permitir, no próximo sábado vamos encerrar essa série de estudos. E nós começamos em março, na verdade um pouquinho antes, em fevereiro demos início a essa série de estudos. E de lá para cá temos aprendido muitas coisas sobre a vida dos batistas, a história dos batistas, os princípios batistas, e agora estamos nos aproximando da conclusão sobre as doutrinas batistas. É claro que o que temos estudado não esgotam os estudos sobre os assuntos. Os assuntos são esses, mas o que estudamos é apenas o início. Temos que nos aprofundar. Por isso que volto a insistir a sugestão para que cada um estude os textos que estão indicados. Semana que vem, dia 26, passando esse domingo ou outro, voltaremos aos cultos presenciais para a glória do Senhor. E nesses cultos presenciais, vamos retomando aos poucos as atividades, incluindo naturalmente os nossos encontros semanais para estudarmos a palavra do Senhor e aprendermos mais sobre a vida cristã. Então, vamos para essa penúltima parte e vamos aprender algumas coisas pertinentes à doutrina batista. Volto a insistir que esse estudo se baseia na revista Impacto, Realidade Batista, e que esse material será disponibilizado para todos aqueles irmãos que vierem cobrindo o custo da cópia desse material, já que não há mais publicação deles e nem também através do sistema de compartilhamento de arquivos via PDF. Então, vamos dar sequência, e o que nós vamos estudar hoje tem a ver com 3 temas: ordem social e também família e a respeito de morte. Vamos então sobre ordem social. O que temos a aprender? Primeira coisa é o seguinte: na visão de Jesus, a igreja é composta por servos. E esses servos, de acordo com Mateus capítulo 5, de 13 a 16, nós somos comparados como sal e luz, sal da terra e luz do mundo. Isso quer dizer que todas as ações, todo o nosso agir deve ser em prol do bem. Jesus mesmo disse: o sal é para salgar, a luz tem que brilhar. Se o sal perder o seu sabor, perde a sua finalidade. E não tem sentido pegar a lâmpada, a candeia, a lamparina e colocar debaixo da mesa. Tem que ficar num lugar para que beneficie a todos os que ali estiverem naquele ambiente. Isso quer dizer, em outras palavras, que as ações do cristão devem ser em favor do bem de todas as pessoas, até daqueles que se constituem realmente inimigos nossos. E, infelizmente, há pessoas que gratuitamente se tornam suas inimigas. Você não fez, você não falou, você não criticou, não fez nenhuma ação contra, mas elas se colocam contra você. Mas ainda assim, você tem que desejar o bem, como diz Romanos capítulo 12, né? Que temos que orar pelos nossos, amar nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, como Jesus também falou em Mateus capítulo 5. Outra coisa importante é que todas essas ações que o crente deve praticar em favor do bem das pessoas, para o bem delas, tudo tem a ver com um objetivo maior. Qual é? A evangelização das pessoas não crentes. Não adianta você dar um pão, uma cesta básica, uma roupa, ajudar numa situação, sem que isso não tenha como objetivo maior realmente a evangelização do não crente ou o fortalecimento da fé do crente. Ao longo da Bíblia, a gente vê, principalmente no Novo Testamento, a ação das igrejas, ali da igreja primitiva, espalhada por vários lugares, onde os irmãos se compadeceram dos mais necessitados, ajudaram outras pessoas, e essas pessoas foram impactadas por esse gesto de amor, por esse gesto de valorização, e deram, portanto,
foram impactadas e até se converteram. Então, a ordem social implica em a igreja se mover em favor dos mais necessitados, porém evangelizando. E por falar em mais necessitados, existe um grupo de pessoas que são realmente alvos constantes da ação e da assistência da igreja. Os órfãos, as viúvas, os idosos, aqueles que estão em situação de rua. Então, essas pessoas que estão numa condição de maior fragilidade, né, social, digamos assim, essas pessoas devem ser alvos da ação. Jesus disse: os pobres sempre vocês terão com vocês. Isso quer dizer que temos que nos mover e nos mobilizar. Pode ser que haja alguém que tenha mais do que você, infelizmente, mas com certeza você é uma pessoa que tem mais do que outros. Isso quer dizer que mesmo que aquele que tenha mais do que você não ajude você, você pode agir em favor daquele que é menos favorecido do que você, entende? Não é querer justificar a inércia por causa do outro que não fez, mas realmente promover o evangelho através do amor ao próximo manifestado na ação do cuidado. Outra coisa interessante é que a motivação para o crente fazer essas obras é o amor. É o amor que deve mobilizar. Ajudar o próximo não é para aparecer, não é para fazer divulgação exacerbada, como a gente vê aí as pessoas de maneira exagerada, né? Como já aconteceu com algumas pessoas famosas que deram ajuda no intuito de promover, de se autopromover. Por outro lado, aqueles que agiram de modo insensíveis para com os mais necessitados também foram mal vistos na sociedade, ou pela sociedade. Então, nem uma coisa nem outra. A gente tem que fazer conforme Cristo falou. Que a sua mão direita não saiba, o que a sua mão esquerda não saiba o que você fez com a mão direita em termos de ação social, né? Então, temos que fazer motivados pelo amor e com base no Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, toda ação deve ser direcionada para o Evangelho e motivada pelo amor que vem de Cristo em nossos corações. Mas, além de nós aprendermos um pouco mais sobre ação social, agora vamos ver sobre família. O que nós temos a aprender? Meu querido, esse assunto é muito pertinente. Nós temos que dar uma atenção maior a esse tema, porque, de alguma forma, há uma intenção muito clara de comprometer, de desarticular, de fragilizar, de modificar, alterando o conceito e o valor da família. Para nós, batistas, a família é a primeira instituição da sociedade. E ela tem como base o casamento entre o homem e a mulher. Então, a família, por outro lado, tem como autor o próprio Deus. Deus instituiu o casamento, Deus realizou o casamento, Deus instituiu a família e Deus proporcionou condições para que ela fosse criada a partir da união entre o homem e a mulher através do casamento. Outra coisa importante que temos que ter muita convicção é de que tudo que Deus fez foi para glorificar o nome dele, incluindo o homem, a mulher, o casamento e a família. Ou seja, a família deve ser uma maneira da humanidade glorificar a Deus. É claro que através da família você vê aí a perpetuação da humanidade sobre a face da terra. Sem casamento não haveria a condição de gerar filhos, e sem gerar filhos a humanidade não iria avançar em crescimento e expansão. Por isso é que Deus proporcionou as condições, mas não é só para a família procriar e expandir-se na terra, mas para realizar o propósito de Deus, dando ao homem a realização na terra. A família deve ser o lugar de realização. Infelizmente, há pessoas que olham para a família, o ambiente familiar, como um ambiente hostil, um ambiente segregador, um ambiente de insatisfação e outras coisas mais.
Mas isso não é o normal. No sentido, isso não foi o propósito de Deus. Ao contrário, o homem e a mulher, as crianças, os filhos, deveriam viver em paz dentro do lar. É o que a Bíblia fala, tanto em Efésios capítulo 5, do 22 até o último versículo, como Efésios capítulo 6, de 1 a 4. A outra coisa que a gente aprende é que, infelizmente, o pecado distorceu o propósito de Deus para a família. O pecado fez a família se afastar, se distanciar daquilo que Deus planejou para ela. É interessante que nem sequer a palavra morte fora falada por Deus quando ele instituiu a família via casamento de Adão e Eva. Nem a palavra morte. A palavra morte entrou para fim do casamento lá bem na frente. Inclusive, a palavra de Ruth para Noemi, ela disse que só a morte possa me separar de ti. Isso, nora falando da para-sogra. E essa palavra foi tão forte que foi usada a partir dali para os casamentos, ou seja, só a morte deveria provocar o fim do casamento, de um ou de ambos os cônjuges. Mas, infelizmente, o pecado trouxe o distanciamento, provocou a separação entre o homem e Deus, e a família começou a sofrer os efeitos desse pecado. Porém, Deus enviou Jesus para que, por meio de Jesus, então a família fosse restaurada. Que bênção você saber que há jeito para a sua família, que Deus pode intervir, que Deus pode agir, de que Deus pode levar as pessoas ao arrependimento, ao reconhecimento do erro, ao ato de perdoar, à reconciliação, ao recomeço em Cristo Jesus. Que bênção! Isso não apenas é possível, como já tem acontecido em muitos lares, à medida em que o homem e a mulher têm se rendido ao Senhor. Muito bem, vamos então avançar e vamos ver agora sobre a morte. Não é um tema que cativa corações e nem desperta, digamos assim, alegria, mas é fato. Precisamos então entender o que é que nós batistas acreditamos a respeito da morte. Precisamos ter uma compreensão sobre esse assunto, para que a gente medite mais e aprenda mais sobre isso. Uma coisa que a Bíblia nos mostra, nos ensina, e não há como pensar diferente, todas as pessoas são finitas. Deus é eterno, logo ele não teve começo e nem terá fim, ele é eterno. Eu sou o que sou, disse ele para Moisés. Eu era, eu sou e sempre serei e não mudo, diz o Senhor, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Porém, a humanidade é finita. Nós temos um começo, nós temos um início. Assim como Adão teve um início e morreu, toda a humanidade teve o seu começo e terá o seu fim, porque somos seres finitos, somos limitados. E mais ainda, além de sermos finitos, porque temos um começo, o pecado trouxe a morte a todos os homens. Romanos capítulo 5, versículo 12, a Bíblia diz que o pecado veio ao coração do homem e a morte entrou no mundo por causa do pecado. Lembra quando eu falei que quando Deus instituiu o casamento não foi mencionada a palavra morte, nem na criação de Adão, nem na criação de Eva e nem na instituição do casamento. E nem quando Deus falou, unam-se, sejam só. Não, a morte não entrou ali. Mas a morte passou a existir a partir da escolha de Eva e também de Adão ao pecarem contra o Senhor. Porque Deus havia dito, no dia em que vocês comerem desse fruto, vocês terão os olhos abertos e vocês morrerão. Ou seja, o pecado veio. E não só Adão e Eva, mas todas as pessoas pecaram. Não há uma pessoa que não tenha pecado. É possível que nem todas as pessoas tenham um celular. Tem gente que não quer saber de celular, tem gente que não tem redes sociais, tem gente que aí não quer TV de LED, só quer da antiga de tubo. Pode ser,
tem gente que não tem carro, tem gente que não tem bicicleta, tem gente que não tem moto, mas sempre uma coisa é verdadeira: todo mundo tem pecado. Nem todo mundo tem coisas materiais que outros têm, mas todos têm algo que Deus vê no coração do homem: pecado. Todo mundo tem pecado. E, como o pecado gerou morte, a Bíblia diz que todos, todos vão morrer, todos sem exceção. Hebreus capítulo 9, verso 27, a Bíblia diz: assim como ao homem está ordenado morrer uma só vez. Ou seja, todo mundo vai passar pela morte. Todo mundo. Exceto os que estiverem vivos na segunda vinda de Jesus. Todos os crentes que estiverem vivos na segunda vinda de Jesus não experimentarão uma morte. Seremos transformados, diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, e num abrir e fechar de olhos seremos transformados. O que é terreno será espiritual, o que é físico será, ou melhor, o que é terreno será celestial, o que é físico será espiritual, e o que é corruptível será incorruptível, e iremos para a glória celestial. Porém, na morte física, a pessoa terá, e essa é uma dúvida que alguns têm, por isso que eu vou demorar um pouco mais aqui. Algumas pessoas perguntam: pastor, será que a gente vai estar consciente depois da morte? Meu querido, imagine, minha querida, uma pessoa morreu e perdeu consciência das coisas, não sabe de nada, perdeu a memória. Teria sentido a eternidade para essa pessoa se ela perdeu consciência, não sabe o que ocorreu na vida dela neste mundo? Não teria sentido. Ela não iria se alegrar, porque não iria ter comparação, ela não iria saber o porquê de estar ali, ela não teria a alegria de saber que ela estará vivendo, sendo crente, estará vivendo a promessa que ela creu quando esteve no mundo, ela não vai perceber a grandeza da graça de Deus, que Deus prometeu salvar todo aquele que cresce no seu Filho Jesus. Então, sabe, a pessoa estaria desconectada. Por outro lado, uma pessoa que estivesse no inferno, ela não tendo memória, não tendo consciência do que ela iria sofrer. Qual seria a sua angústia, a sua tristeza, o seu sofrimento, uma vez que ela não vai saber ou não saberia que ela está ali porque ela errou, porque ela pecou, porque ela foi incrédula. É como aquela criança que leva uma palmada e diz: mas por que está me batendo? Eu não fiz nada. Aí ela diz: isso é injusto. Mas não. Para uma pessoa que morre sem Cristo, ela vai ter consciência no inferno. E a pessoa que morre em Cristo, ela vai ter consciência no céu. A diferença é exatamente crer ou não. Quem crê em Cristo neste mundo terá a vida eterna no céu, louvando e adorando a Deus e convivendo com os demais salvos em Cristo. E os que morrerem sem Cristo, na sua incredulidade, vão para o inferno, na sua solidão eterna, na sua angústia e sofrimento, porque não creu em Jesus. Então, essa é a verdade. Ou seja, a eternidade existe. A eternidade está reservada para todas as pessoas. A questão toda é se a pessoa está vivendo neste mundo arrependida dos seus pecados e se ela crê em Cristo, ou se ela insiste em viver em sua desobediência, vivendo distante de Cristo. Ou seja, não é após a eternidade que a pessoa vai decidir para onde ela quer ir. Não é após a morte, não é após a morte, na eternidade, que a pessoa vai escolher para onde ela vai. Se para o céu ou para o inferno. Não. Ela escolhe na vida aqui neste mundo. Porque depois da morte, não tem mais escolha. Vamos imaginar que a pessoa vá ao aeroporto e pegue uma passagem, e aí então, nessa passagem, ela entra no avião. E depois que o avião decola, ela chega assim para a moça: aeromoça, eu queria, neste avião, eu queria ir para tal lugar.
Aí, meu senhor ou minha senhora, esse avião já tem lugar certo para ir, já tem um destino. Não, 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 não. Eu quero mudar, eu quero ir para outro lugar. Já pensou? Não seria algo insano, ilógico? Ninguém pega um avião sem saber para onde vai. Quando a pessoa entra, ela já está com a passagem, ela compra a passagem antes de entrar no avião. Quando ela entra, é porque a passagem foi reconhecida, foi autenticada e ela entra sabendo para onde vai, na expectativa de chegar ao seu destino. Pois bem, enquanto você está neste mundo, você está tendo a oportunidade de receber a passagem que Deus enviou Jesus para dar a todo aquele que crê a vida eterna no céu. Mas se você morrer sem pecado, não tem como mudar, porque já existe o destino estabelecido por Deus para quem crê, que é o céu, e para quem não crê, o inferno. Não tem como mudar. Leia com calma Lucas capítulo 16, a parábola do rico e de Lázaro. Estude bem e veja o que Deus, o que o Senhor Jesus ensinou através daquela parábola. Mas, então, vamos aprender outras coisas importantes sobre a morte. Número 4. Por meio da fé em Jesus, a morte deixou de ser um terror, uma coisa trágica para o crente. Por quê? Porque veio a esperança da vida eterna. Então, a morte provoca medo, a morte provoca insegurança, a morte provoca muito sofrimento. Tanto para quem fica, mas muito mais para quem parte, se parte sem Jesus. Enquanto a morte não chega para o indivíduo, há muito sofrimento, porque se a pessoa não tem certeza para onde ela vai, a morte é um sofrimento. Mas para quem tem certeza para onde vai, a morte deixou, de ser um sofrimento, passou a ser como o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 1, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, eu aqui neste mundo vivo com Cristo, e quando eu morrer eu vou para a glória celestial. Então a morte deixou de ser um peso, um fardo, um sofrimento, uma vez que ele, o crente, sabe que o Senhor está chamando para a sua glória. Que bênção, que maravilha a pessoa poder enfrentar. E por isso que muitos crentes, mesmo morrendo de modo trágico, mesmo morrendo queimados na fogueira, sendo lançados aos leões, eles morreram dando testemunho e dando glória a Deus, como Estevão, em Atos capítulo 7. Enquanto ele estava sendo escute bem, sendo morto a pedradas. Existe uma morte assim, dolorosa. Ele sendo apedrejado, e então agonizando, ele diz: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. E enquanto ele estava ali nos seus últimos suspiros de vida, ele orou dizendo: Deus, Senhor, não impute a estes os seus pecados, porque eles não sabem o que fazem. E assim expirou e morreu. Mas antes da morte, ele viu o Senhor e deu glórias ao Senhor. Então, a morte para o crente deixou de ser trágica. É dolorosa, é sofrida no aspecto físico, mas é algo assim maravilhoso. Vou para os braços do Pai. Que maravilha, né? Número 5. Para os incrédulos, a morte, após a morte, seguem para o destino, que é a separação eterna de Deus. Corrija aí, para o destino, que é a separação eterna de Deus. Por isso que a morte para o incrédulo é algo terrível. Não só é a dor física, não é só a certeza de que vai partir, mas a questão para onde. Tem gente que se apavora. Deus não quer que você, ao pensar sobre a realidade da morte, se angustie, se apavore, que você tenha medo. Você precisa crer em Jesus. Abra o seu coração para Jesus. Entregue o seu coração a Ele.
e você vai ter paz no seu coração, viver aqui na terra com a certeza de que um dia o Senhor vai chamar você para a glória celestial. E por fim, número 6, Deus proibiu o contato dos vivos com os mortos, nem de atos em favor destes. Vou explicar. Deus proibiu o ser vivo, a pessoa viva, querer entrar em contato com os mortos. Deus proibiu. Logo, é pecado quem tenta falar com os mortos. Quem tenta falar com aquele que já morreu. Deus proibiu, meu querido. Deus disse não para isso, minha querida. Então, não peque contra Deus. Isaías capítulo 8, Deus falou através do profeta. Será que a favor dos vivos vão se consultar os mortos? De jeito nenhum. Deus proibiu. Aí você fala assim, mas para aí. Mas Jesus falou com Moisés e com Elias. Sim. Só que tem um detalhe. Em Mateus capítulo 17, a Bíblia fala que Jesus subiu ao monte, chamado Monte da Transfiguração por aquele episódio. Ali estavam Moisés e Elias. Só que Cristo transfigurou-se. Por alguns momentos, Jesus mostrou para Pedro, Tiago e João a sua glória eterna antes de vir ao mundo. E então ali Moisés e Elias falavam com Jesus sobre a morte de Cristo que ainda aconteceu lá na cruz. Então Moisés estava morto há 1.500 anos, digamos assim, ou 1.300, 1.800 anos antes de Cristo. Ele morreu, foi sepultado. Mas Deus permitiu que Moisés, representando a lei, viesse falar com Jesus e que Cristo falasse com ele. Elias, representando os profetas, Elias não morreu, foi transladado. E Deus permitiu que ele viesse para falar com Jesus sobre a morte de Jesus. Só que ali não foi contato de alguém neste mundo, na condição humana normal, falando com os mortos. Cristo transfigurou-se para mostrar que realmente Deus tem todo o poder, Jesus é Deus. Mas Deus proibiu o contato com os mortos. Porque se Deus proibiu, então não é possível que você queira falar com os mortos. Aí alguém fala assim, mas Saul falou com Samuel, a pitonisa, a feiticeira de Endor, consultou e trouxe... Não. A Bíblia diz que, primeiro, Saul queria falar com Samuel. Logo, ele estava disposto, ele queria. Então ele se sujeitou a um engano. Depois diz a Bíblia que quando a mulher viu um espírito e o descreveu, a Bíblia fala que Saul entendeu na sua subjetividade, na sua particularidade, Saul achou que era Samuel. Mas primeiro, meu querido, Samuel foi um servo de Deus. Nunca desobedeceu a Deus no que diz respeito ao ministério profético. Então Deus não iria permitir que Samuel voltasse para falar com Saul. Segundo, o próprio Deus não iria usar um instrumento que ele mesmo condenou para falar alguma coisa para Saul. Terceiro, aquilo que o suposto Samuel falou, em termos de futuro, não se concretizou de forma plena, porque as coisas aconteceram, mas de outros modos. Então, é muito importante que nós façamos uma leitura toda, porque Deus proibiu o contato dos vivos com os mortos. E o outro, para terminar, não se deve tentar fazer alguma coisa em favor dos mortos. Como assim? Fulano morreu sem salvação. Será que fulano precisa que eu faça alguma coisa para que seja salvo? Não. Hebreus capítulo 9, verso 27. Assim como ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois vindo disso o juízo. Ou seja, depois que morre, a pessoa já entra em juízo. Não dá. Lembre-se do avião, depois que a pessoa decola, não dá mais querer ir para outro lugar, fora daquilo que foi proposto antes da viagem, não tem jeito. Se você quer ir para o céu, enquanto está vivo, se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus. Assim, Jesus garante, no nome dele, te levar para a glória celestial. Que Deus te abençoe. Vamos orar então? Deus de amor, muito obrigado por esse estudo, que tu fortaleças a nossa fé e nos dê a cada dia alegria da salvação. Abençoa cada um dos que têm assistido,
a esses estudos e às suas famílias. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, seja feliz hoje e sempre. Amém.